A paz do Senhor, povo de Deus, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Nesta manhã eu vou deixar uma palavra para a nossa vida, tá? Se encontra em João 14, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ames. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Entendemos, igreja, que Jesus ele desceu do céu para cumprir uma grande profecia e algo muito grande. Mas quando olhamos pela ótica da fé e a ótica bíblica também, Jesus desceu no momento exato. Há 400 anos, de Malaquias até Mateus, não se levantava um profeta mais em Israel. Em Jerusalém não tinha um sacerdote, só que eles ficaram secos. Muita liturgia, muita teologia também, porque Theo vai falar Deus, teologia vai falar estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Só que quem pode conhecer Deus verdadeiramente, senão pela fé? E hoje, nesta manhã, quando o Senhor dá essa palavra, Ele nos ensina algo muito grande. E uma das maneiras que eu sempre digo, enfim, muitas vezes eu estou trabalhando, pensando que... E eu fico imaginando ali a palavra, pensando na obra. E quando eu olho a obra do Senhor, eu vejo que você pode ter muito estudo. Eu não sou contra o analfabetismo, não, ao contrário, eu nunca paro de estudar e não quero parar, ainda que eu tenha um problema que é esquecimento, mas eu não posso, em nome de Jesus, pegar esse problema e falar assim, porque eu esqueço, eu não vou estudar. Não, ao contrário, aí que eu vou me impulsionar a estudar. Só que quando Jesus desceu do céu, ele vai descer num momento exato onde o povo, existiam os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que eram aqueles que estudavam. Para você ter entender, os mestres da lei, eles tinham conhecimento da Bíblia, porque eles, naquele tempo, não existia copiadora, não existia uma máquina para pegar ali, quando o livro fosse ficando, quando a Bíblia ou os manuscritos fosse ficando muito antigo e corrompido, botar na máquina e fazer outros novos, guardar aquele arquivo. Não tinha isso. Não tinha as técnicas de conservação que tem hoje. Então, ele se deteriorando. Então, os escribas, os mestres da lei, eles copiavam à mão tudo. Eles copiavam tudo à mão. Então, eles conheciam a Torá, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam o Antigo Testamento, todo por completo. Eles conheciam, até neste momento, ainda não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser escrito a partir da vinda de Jesus Cristo, a partir do nascimento de Cristo, adiante. Até então só tinha Malaquias, vinha de Gênesis até Malaquias, e encerrava aí. E tinha, no caso, a Torá, que é só um rolo, que são os 5 livros, que são os Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que os judeus amam esses livros. Só que o povo tinha muito conhecimento, mas estava seco. Estava sepulcros encalhados. Jesus, ele não aboliu nada da lei. Ele não tirou um tio da lei. O Senhor nos ensinou, aleluia a Deus, ele veio resumir a lei. O que é um resumo? Se tem uma história muito grande, Jesus veio resumir aquilo para você entender, para que nós venhamos compreender
o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a nossa vida. E o que o Senhor está falando hoje, nesta manhã, né, glória a Deus, é que nós tenhamos mais amor uns com os outros. Quando eu digo amor, tem que ter respeito. Mas não basta ter só respeito, porque tem pessoas que respeitam umas a outras, mas dentro de si quer que mate, quer que mata a outra, quer que... Não, Deus não quer isto. Quando Ele fala um novo mandamento, Deus está falando assim, olha, eu vou pegar os 10 mandamentos. Aí Jesus vai falar assim, dos 10 mandamentos, existe 2, que é o amar o Senhor acima de todas as coisas, de todas as forças, do fundo da alma. Este é o primeiro mandamento. O segundo, igual este, amai o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Deus está falando, bota Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas. Quando Ele fala acima de todas as coisas, é acima de filho, acima de esposo, de esposa. Deus não está falando para você abandonar eles. Deus não está falando para você deixar eles. Deus está falando para você pegar Ele como prioridade na sua vida. Aí, o outro mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. Você quer o seu bem, você quer ganhar bem, você quer ser respeitado, você quer ser reconhecido, você quer ser tratado com carinho, você quer ser tratado com amor, você quer o bem para você. Eu não vejo se a pessoa está bem querer o seu mal. Só quem quer o seu próprio mal é quem está mal. Mas quem está bem, ela quer o bem para ela. Só que Jesus está ensinando, Jesus está falando nos mandamentos para amar o próximo com a ti mesmo. Então, a mesma forma que eu quero para mim, eu vou querer para o outro. O mesmo jeito que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Eu não posso querer, aleluia, o peixe para mim e a espinha dar para o outro. Eu não posso querer o pão para mim e o saco do pão dar para o outro. Eu não posso querer a carne para mim, mas o osso eu dou para o outro. Não, Jesus não está falando isso na palavra dele. Jesus está falando que da mesma forma que tu quer o teu melhor, que tu quer o bem para ti, para tu ter para o teu próximo também, para tu, aleluia, tratar o teu próximo também, como tu trata a ti mesmo. Porque eu tenho certeza que tu não quer o pior para ti. Jesus nos ensina isso. Só que quando chegamos aqui em João, um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei, que vos também uns aos outros vos ames. Jesus está falando em comunhão, Jesus está falando em santidade, Jesus está falando em unidade. Uma igreja tem que estar unida, uma igreja tem que se amar em Cristo Jesus, uma igreja tem que se respeitar em Cristo Jesus. Pastor, mas isso é impossível. Não é. É possível com Cristo. Só que é regado em oração, é regado em consagração, é regado em vigilância. Só que aí tem uma pitada, tem um ingrediente, tem algo. E o que é, pastor? Porque se a gente for tratar os outros com amor e carinho, vai ter momento que vamos receber patada. Isto é verdade. Vai ter momento que você está tratando bem o outro, com respeito, com carinho, está orando, está intercedendo, está cuidando, está amando o outro em Cristo Jesus. E ele pega, não é 7 não, ele vai pegar logo uma carrada de pedra e botar numa máquina e contra a tua vida. Só que aí vem um ponto-chave do que o Senhor está falando. Assim, ame uns aos outros como eu vos amei. Aí nós temos que olhar Jesus. A gente tem que olhar Jesus. Começo
ao maltratar ele. A gente tem que olhar Jesus quando cospe na cara dele. Nós temos que olhar para Jesus quando coloca a coroa de espinho nele. Nós temos que olhar para Jesus quando deixa ele despido. Nós temos que olhar para Jesus, ele caminhando na via dolorosa, como um maldito. Um Deus Todo-Poderoso Santo desceu para te salvar e me salvar. Quem não conhece Jesus não conhece o amor. Quem não conhece o amor não conhece Jesus. Ele é a essência de todo amor. Aí, temos que olhar para Jesus no Calvário, apregado, chicoteado, saindo, vertendo o sangue dele ali naquele madeiro. Porque se ele está pregado, não tem como o sangue cair por si, não, vai escorrer pelo madeiro. É aqueles que Jesus amou, curou, fez grandes milagres. Aqueles que Jesus estava orando, pedindo para o Pai lá em cima cuidar, eram os mesmos que na sexta-feira, na crucifixão, eles estavam olhando para cima. Cadê? Salvou a tantos, não salva a ti mesmo. Olha aí. Era aquele, temos que olhar para Jesus, com a inscrição Rei dos Judeus. Sabe o que Jesus fala? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu quero te falar nesta manhã que quando você é tratado bem, é bom voltar ao tratamento também. Isso é recíproco. Mas, quando você está tratando bem uma pessoa, ela está atacando pedra. É neste momento que saberá, que o céu saberá, se você é servo, se você é filho, se você é herdeiro de Jesus. É neste momento que o céu reconhecerá você como um cristão. Não é quando quando o outro está tratando você bem. Porque enquanto o outro está tratando você bem, você está tratando bem. Mas é quando o outro começa a te tratar mal. Aí o céu conhecerá, o mundo saberá se tu é filho de Deus ou não. Sabe por quê? O que Jesus fez no Calvário foi ato sacrificial. Ele se sacrificou por amor. Ele abdicou. Ele passou toda a dor e sofrimento por amor. E muitas vezes nós, uma simples palavrinha, a gente não suporta. A gente não consegue se calar para orar para o meu irmão. Ao contrário, a gente já se revolta, já faz muitas vezes um motim, dentro da própria igreja, ou fora mesmo, ou no trabalho. Aquele que a gente falava bem, quando ele começa a tratar a gente mal, a gente já começa a falar mal dele também. Só que Jesus está ensinando hoje, está ensinando sempre, ensinando todo dia. Não é assim. É como eu vos amo. Jesus é o exemplo. Que nós vamos seguir este exemplo. Amém? Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai querido, Espírito Santo, aonde esta mensagem alcançar por esta mídia digital, que venha um encontro, Senhor Deus querido, Deus de glória. Pai querido, Deus, eu não sei o que este irmão está vivenciando ou passando. Pode estar sem recebendo uma afronta muito grande contra a sua vida, contra seu ministério. Mas eu quero falar, Senhor, meu Deus, querido Deus de glória. E eu quero determinar através deste meio de comunicação. E eu creio que há de romper as barreiras, aleluia, glória a Deus.
invisíveis e chegar na casa, chegar no trabalho, chegar aonde este irmão, esta irmã estiver, e que esta palavra, neste momento, deste vídeo que este irmão está vendo, venha quebrar toda a barreira e venha alcançar a vida deste irmão, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que a tua vida venha ser restaurada e que nós venhamos seguir por completo, Mestre, o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, e que a glória do Senhor venha resplandecer sobre a tua face. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, e a paz do Senhor.